Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. I am once again honored. To be here tonight. And I'm very, 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 very just grateful for the Lord. Muito feliz com o Senhor. I'm excited about the assignment tonight. Eu estou bem empolgada com a tarefa que temos hoje à noite. I thank the Lord Eu agradeço ao Senhor, has kind of connected the dots for us tonight porque Ele tipo que preencheu as lacunas para nós nessa noite. of the many prayer assignments Das muitas tarefas de oração that I have. que eu tenho, One of them uma delas is praying for ministry gifts. é orar pelos dons ministeriais. Pastors, Pastores, Evangelists, evangelistas, teachers, preachers, mestres, and pregadores primarily the prophet. e primordialmente os profetas. Amen. Amém? So I said to you the other night Então eu te disse na última noite that we would talk about praying in tongues. que nós iríamos falar sobre oração em outras línguas. And we are going to do that. E nós vamos sim fazer isso. And after that, E depois disso, you'll see where it takes us. você vai ver para onde isso vai nos levar. Hallelujah. Aleluia! Because let me tell you something from experience. Porque deixa eu te falar algo por experiência. 20 plus years ago, Há 20 e poucos anos atrás, I was in a church in Alabama in the States. eu estava numa igreja no Alabama, lá nos Estados I'm from Unidos. Alabama. Eu sou do Alabama. And I heard my pastor at that time E eu ouvi o meu pastor, que na época era o meu pastor. say he heard a woman named Gloria Copeland Ele disse que ouviu o nome de uma mulher chamada Gloria Copeland. said she prayed in tongues an hour a day. Que ela orava em línguas 1 hora por dia. And from that point on, E daquele momento em diante, I set myself eu me estabeleci to pray in tongues para orar em outras línguas. an hour a day. 1 hora por dia. In fact, Na verdade, I started out eu comecei praying about 7 or 8 hours a day. orando cerca de 7 a 8 horas por I dia. wasn't trying to, Eu não estava tentando. it just happened. Só aconteceu. Now looking back, Mas olhando para trás agora, I see the Lord was preparing me for eu something. vi que o Senhor estava me preparando para algo. Or as Creflo would say, Ou como Creflo diria, the Lord was working on something o Senhor estava operando em algo where I'm concerned. com relação a mim. And I'm just burning E eu simplesmente queimo on the inside por dentro to share some insights with you para poder compartilhar algumas coisas com você nessa noite. about this heavenly language. Sobre este idioma, essa linguagem celestial. And I would start by saying this. E eu vou começar dizendo isso. Several years ago, Alguns anos atrás, I was headed to Tennessee in the United States eu estava a caminho do Tennessee, um estado nos Estados to Unidos, do a prayer conference. para fazer uma conferência de oração. And I was going to preach on praying in tongues. E eu iria ensinar sobre oração em outras línguas. So I was at the airport Então eu estava no aeroporto and I was impressed. e eu estava impressionada. Just sit there and pray in tongues. Eu tive a impressão de sentar lá e ficar orando em outras And línguas. during that time of praying in E tongues, durante aquele momento de orar em línguas, I was impressed eu tive a impressão to read Psalms 91. de ler Salmos 91. So then I went back to praying in E tongues. voltei então a orar em outras línguas. And I prayed in tongues Orei em línguas until we boarded the airplane. até nós embarcarmos no And avião. I kept praying in tongues. E eu continuei orando em línguas. And I noticed E eu notei that we had not yet taken off. que a gente ainda não tinha decolado. We were sitting there on the runway. Estávamos ali já na pista. And all of a sudden, E de repente, I guess about 20 minutes eu acho que foi uns 20 of praying in minutos, tongues, depois de estar orando em línguas, we had not taken off. nós ainda não tínhamos decolado. And so then the pilot Então o piloto came on apareceu and said,
there's something wrong with the aircraft. E deu o anúncio, existe algo de errado com a aeronave. In another 15 minutes, E outros 15 minutos, you know, we should be ready to go. nós vamos demorar mais 15 minutos e aí a gente decola. The whole time, O tempo inteiro I'm praying in tongues. eu estou orando em outras I'm just línguas. praying in tongues. Orando em outras And línguas. so then, E então, he comes back again, they come over, ele volta novamente. and they're supposed to fix the problem. E algum técnico deveria operar lá no problema, resolver o problema do avião. But it didn't work. Mas aquilo que eles fizeram não funcionou. The pilot said O piloto disse, that what they thought was the problem wasn't the o problem. que eles achavam que era o problema não era o problema. But the mechanics was going to go back, Mas os mecânicos iriam retornar, come back and fix this other thing. voltar e resolver essa outra coisa que apareceu. Now think about it. Agora pense sobre isso. In the meantime, No tempo, durante esse período, I'm praying in tongues. eu estou orando em línguas. Then I heard the Lord. E então eu ouvi o Senhor. The voice of the Lord A came to me. voz do Senhor veio sobre mim. He said, it's not the plane, Ele disse, não é a aeronave, it's a person. é uma pessoa. Well, I got in attack mode Então eu fiquei espantada. because I thought maybe a terrorist was on the plane. Because maybe what? A terrorist. Eu pensei, talvez seja um terrorista que esteja no avião. And so I was getting ready to do an arm lock on somebody. Então eu estava pronta para dar uma chave de braço em alguém, You know, hey. sabe? And the Lord said to E me, o Senhor me disse, it's not the plane, não é o avião, it's the person. é uma pessoa. In the meantime, E durante esse tempo, this seat across from me, esse assento do meu outro I lado, began to hear this conversation. eu comecei a ouvir essa conversa. Didn't quite understand what the words were said. Não estava entendendo realmente o que eram as palavras ditas. And as I prayed in E eu tongues, comecei a orar em línguas. this person across from me Dessa pessoa do outro lado got louder. ficou falando mais alto. And E I heard her say, eu a ouvi dizendo, I'm going to get off this plane. eu vou sair desse avião. Because every time I get on a plane, Porque toda vez que eu entro no avião, something happens to one. algo acontece. So I just kept praying in the Holy Ghost. E eu continuei orando mesmo no Espírito Because there's Santo. nothing going to happen in the plane when I'm on. Nada vai acontecer no avião que eu pegar. But the Lord told me, Mas o Senhor me disse, it's not the plane, it's a person. não é um avião, é uma pessoa. I had no way of knowing Eu that não tinha como saber except I was disso, praying in the Holy a Ghost. não ser que estivesse orando em outras línguas. Because when he told me a person, Porque quando ele me disse I é thought uma it was a pessoa, terrorist. eu pensei que era um terrorista. but see, my understanding Mas sabe, meu shut entendimento down fechou and allowed me e me fez perceber, to hear God. ouvir Deus. And so, Então, this time they come back, dessa vez eles voltaram, the mechanics, I mean, os mecânicos, eu quero dizer, and we're sitting there. So the girl, the lady over here that said that, e nós estávamos sentados lá e uma senhora do outro lado she disse. got up Ela se levantou and went talk to the flight attendant. e foi conversar com a comissária. And they let her off the plane. E eles deixaram ela sair do avião. No soon as they let her off the plane, Assim que eles deixaram ela sair do avião, the pilot came on again. o poder, né, o motor começou a funcionar. And he said, E ele disse, we thank you for your patience. obrigado pela sua paciência. There was nothing wrong with the plane after all. Não tinha nada de errado com o avião. Now we're ready to take off. Agora estamos prontos para decolar. But I was praying in the Holy Ghost. Mas eu fui treinada no Espírito And the Lord Santo. showed me E o Senhor me mostrou was nothing wrong with the plane. que não tinha nada de errado But the com o person avião. on the plane Mas com a pessoa dentro in do avião estava com Or something medo. happened to the plane, E que algo iria acontecer But com she o had to avião. go. E ela tinha que sair so we could go. para que nós pudéssemos sair. And so I was headed to preach on praying in Então tongues. eu estava a caminho de orar para ministrar sobre orar em outras línguas. And I got to my place where I was staying. I stayed at the pastor's house. E eu cheguei no lugar onde eu deveria ficar, na casa do pastor. And I began to look into praying in tongues. E eu comecei a olhar sobre a oração em outras When I línguas. got to Acts, the Quando eu book of Acts, cheguei no livro de Atos, and I began to read the accounts there, e eu comecei a ler os relatos ali,
And the Lord asked me a question. O Senhor fez para mim uma pergunta, me fez uma Every pergunta. time I would go to Acts Toda vez que eu ia para Atos and look at the times when they were praying, e olhava quando toda vez eles estavam orando em outras línguas, after chapter 2 where the ignition and filling was, depois do capítulo 2, quando o inicial enchimento do Espírito começou, anywhere in the book of Acts, qualquer lugar no livro de Atos, when they would say, quando eles diziam and the church prayed, e a igreja orava, the Lord asked me something. o Senhor me fez uma pergunta. How do you think they were praying? Como você acha que eles estavam orando? How do you think Como você acha they were praying? que eles estavam orando? I never looked at it that way before. Eu nunca tinha olhado dessa forma antes. And I knew the Lord was giving me some hints. E eu sabia que o Senhor aqui estava me dando algumas dicas. And I said, oh, Lord, E eu disse, oh Senhor, you mean to tell me they were praying in the Holy o Ghost? Senhor quer me dizer que eles estavam orando no Espírito Santo? He said, absolutely. O Senhor disse para mim, com certeza. It wasn't just some gift on the day of Pentecost, Não foi só um dom no dia de Pentecostes and it was over. e aquilo acabou. But it was a gift Mas foi um dom that was to be perpetuated. que deveria ser That was to be perpetuado, exercised. deveria ser exercitado, In Jesus' name. no nome de Jesus. So now, Então agora, I want to back up a little eu quero voltar um pouquinho and let's see. e vamos ver. Ephesians 2:19. Efésios 2:19. I'm going to lay this out for you. Vou colocar isso diante de você. Therefore, you are no longer, Ephesians 2:19. Efésios 2:19. Assim já não sois, Therefore, you are no longer outsiders, assim já não sois estrangeiros, exiles, nem exilados, migrants, and aliens, nem peregrinos ou alienados, excluded from the rights of citizens. excluídos dos direitos de cidadão. But you now share citizenship with the saints of God, Mas agora vocês são concidadãos dos santos, consecrated and set apart for Him, consagrados e separados and you para belong to Ele. God's own household. E vocês pertencem à família de Deus. Okay, so you are a citizen of heaven, in other Então, words. em outras palavras, você é cidadão dos céus. Philippians 3:20. Filipenses 3:20. But we are citizens of the state, the commonwealth, homeland, which is in heaven. Mas nós somos cidadãos da comunidade dos céus. And from it we earnestly and patiently await the coming of the Lord Jesus Christ. Donde também nós esperamos pacientemente a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. So now I want to establish the fact that we are citizens of heaven. Então eu quero enfatizar aqui o fato de que somos cidadãos dos céus. Just like you are a citizen of Brazil. Assim como vocês são cidadãos do Brasil. And therefore you have a language. E portanto você tem um idioma, Portuguese. é o português. And I'm from the United States. E eu sou dos Estados Unidos. And my language is English. E a minha linguagem é o inglês. But we are all citizens of heaven. Mas That's our first citizenship. todos nós somos cidadãos dos céus. Essa é a nossa our primeira language is of the cidadania. Spirit. E a nossa linguagem é a do Espírito. First of all, speaking in tongues. Primeiramente falando em It's your outras heavenly línguas. language. É a sua linguagem celestial. And the more fluent you are in that language, Quanto mais você flui nessa the linguagem, more you can function in the kingdom. mais você pode operar dentro do reino. You know, I had a good example today. Sabe, eu tive um bom exemplo hoje. I was in the hotel today preparing for this evening. Eu estava no hotel hoje me preparando para hoje à noite. And I was kind of tired because I haven't gotten much sleep. E eu estava meio cansada porque não tinha dormido muito bem. And I thought I need some coffee. E eu pensei, eu preciso de um café. But your coffee is strong. Mas o seu café é forte demais. So I thought I'll just get some milk and dilute it. Então eu pensei, eu vou pegar um leite e diluir o café, certo? So I sent Tanya to ask Ela, Então eu pedi a Tônia para pedir a Ila. what do we say to order that? Como é que a gente fala para pedir isso?
And so Tanya thought she knew what to say, E apparently. Tônia, tudo que ela sabia dizer, aparentemente, And so when he came, aí a gente, quando retornou, I asked for a pitcher of milk, eu pedi para ele um bule de an leite, extra empty cup, uma outra caneca vazia and a cup of coffee, e um copo com café, so I can make me a little concoction. para eu poder fazer a diluição que eu queria. So when they arrived to my room, Quando eles chegaram no meu quarto, he only had a little cup of coffee, ele só tinha uma xicrazinha de no café, pitcher of milk. não tinha bule nenhum de leite. So I'm trying to explain Então to eu him. estou tentando explicar para ele. No, I want a pitcher of Não, hot milk. eu quero um bule de leite quente. And he's not understanding E me. ele não está me And entendendo. we are trying to understand each E other. estamos tentando entender um ao outro So ali. think about what it did to me. Então pensa no que isso fez comigo. I kind of got a little frustrated. Eu fiquei tipo que meio frustrada. And so, not at him, but just Então- at the fact that I didn't know the language. Não com ele, mas pelo fato de eu não conhecer a língua. It's something that little. Algo tão pequeno. And so he and I worked, so he get his phone. Então ele pegou o celular dele. He said, speak into the phone because it's supposed to translate. Ele disse, fala aqui no celular, porque deve ser que iria traduzir para ele. But the phone didn't work. Mas o telefone não estava funcionando. So I thought, what I'm going to do, I have to have this Eu coffee. pensei, o que eu vou fazer? Eu preciso desse café. I'm so sleepy. Eu tô tão sonolenta. If I take a nap, Se eu dormir, I'll sleep through the meeting. eu vou dormir até a hora do culto. And so I thought, oh, let's Então, call Sheila. eu pensei, vamos ligar para Sheila. So I called Sheila. Então eu liguei para Sheila. I said, Sheila, I'm trying to tell Eu falei, you. Sheila, eu tô tentando falar com o rapaz. I want a pitcher of milk, Eu quero um bule de leite hot milk, e um leite quente. in an extra cup E um copo extra, uma caneca extra. because the coffee is too strong for Porque me. o café é muito forte para mim. But you get the point. Mas você está entendendo o meu ponto? Something as little Algo que é tão as pequeno a cup of coffee, como um copo de café, I couldn't function. uma xícara de café, eu não Because I podia don't know the language. funcionar porque eu não conheço a I don't linguagem. know the dialect. Eu não sei o dialeto. I don't know the tense of the language. Eu não sei o fluir da língua. So I was impeded. Então eu estava impedida. Think about something bigger. Pense algo a respeito de algo I don't grande. know my way around Brazil. Eu não conheço aqui, não sei como me movimentar And no if I had to Brasil. get around by myself, E se eu tiver que andar aqui I would sozinha, be lost and very limited. eu vou ficar perdida e muito limitada. Because I don't know the language. Porque eu não conheço o idioma. It's the same way in the kingdom. É da mesma forma no reino. Speaking in tongues increases your Falar vocabulary. em línguas aumenta o seu vocabulário. So you can know the language. Para você poder So saber you o can get yourself idioma. around the kingdom. Para você poder se mover dentro do reino. And nobody knows what you're E saying. ninguém sabe, além de Deus, do que você está You falando. become very skillful. E você se torna muito talentoso. He that speaks in an unknown tongue Aquele que fala em outras línguas speaks not unto man, não but unto God. fala a homens, mas a Deus. Howbeit in the spirit he E- speaks mysteries. E no Espírito ele fala mistérios. There are secrets yet to be unveiled Existem segredos que ainda precisam ser revelados. with this heavenly language. Com esse idioma celestial. Remember the other night I told you Lembra, na outra noite eu te disse that praying in tongues que orando em outras was línguas a prerequisite to the prophetic anointing. era um pré-requisito para a unção profética. And you'll watch tonight, E nesta noite, it's going to unfold before your eyes. o Senhor vai descortinar diante dos seus olhos. I don't have time to explain it. Eu não tenho tempo para explicar. I don't know if I can. Eu nem sei se posso. But what I do know, Mas o que eu sei signs will follow é que sinais what the Lord say seguirão tonight. o que o Senhor está dizendo nessa noite. Signs will follow Sinais seguirão what the Lord say o tonight. que o Senhor disser nessa noite. Now let's go to the word. Agora vamos para a palavra quickly. bem rapidinho. So we established the fact that we are citizens. Então, já estabelecemos o fato de que somos cidadãos. And Dos also céus. we have a language. E também temos uma linguagem. And this the language is tongues. E a nossa linguagem é outras línguas. All the other languages come out of tongues. Todas as outras línguas saem das línguas. Okay. Now Mark 16:17. Agora, Marcos 16, 17.
signs will accompany those who believe. E estes sinais seguirão aos que crerem. In my name, they will drive out demons. Em meu nome expulsarão demônios. They will speak in new tongues Falarão novas or línguas. new languages. Novas línguas. So the word for speak, this is from Rick Renner. Então, isso daqui é do irmão Rick Renner, I'm speaking on this scripture, sobre esse versículo aqui, and I'm paraphrasing e it. eu estou parafraseando. The word for speak is the Greek word that means to speak. A palavra falar vem do grego, que significa falar. But the Greek tense Mas o sentido grego presents the picture traz a imagem of someone continuously speaking in de tongues. alguém continuamente falando em Not línguas. just "Kurababaho" and stop, Não só cura masata e but parar, someone that develops mas alguém que desenvolve a habit, if you will, hábito, por assim of dizer, praying in tongues daily de orar em outras línguas diariamente, for a set aside time. por um tempo determinado durante o dia. Now, I speak in tongues when I'm driving. Agora, eu falo em línguas quando estou I dirigindo. speak in tongues when I'm showering. Eu falo em línguas quando eu estou tomando I banho. speak in tongues when I'm cooking in the kitchen. Eu falo em línguas quando eu estou cozinhando na cozinha. But that's not the first precedent for me. Mas esse não é o primeiro momento para mim. Every day, say every day, Todo dia, diga todo dia. I get up Eu levanto and I speak e eu falo in unknown tongues em outras línguas for at least 1 hour. por pelo menos 1 hora. Lately, it's been probably between 2 and 3 hours. Ultimamente tem sido entre 2 a 3 horas. Because that's the season I'm in right now. Porque essa é a estação na qual eu estou nesse But momento. my standard operation, Mas a minha operação I regular, operate on an hour a day. operação padrão, vamos dizer assim, é 1 hora por And I'm dia. telling you, my life just unfolded when I wasn't trying Eu to. estou te dizendo, a minha vida começa a desenrolar sem eu nem So perceber. we quoted Philippians 4, 1 Corinthians 14:2, Então, nós citamos aqui 1 Coríntios 14, 2, where it said, "He that speaks in an unknown onde tongue diz aquele que fala em outras línguas, speaks not unto man, but unto God." não fala a homens, mas a Deus. Tanya, come here. I want you to be God. Tônia, vem aqui, eu quero que você seja Deus. Because it's very important Porque é muito importante to have set aside time de você ter um tempo determinado separado to speak in tongues. para falar em outras línguas. Because we're speaking to God. Porque nós estamos falando a Now, Deus. you're God, Aqui está Deus. and I'm going to speak in tongues E eu vou falar em línguas. while I'm just mingling around the house. Enquanto eu estou You just stay on fazendo the phone and algo be God. na casa, você fica aí no trono como Deus. Braça que chaquetolo, braça que tolo, broche que telebraça que tolo, braça que telebraça tá. Marocuxi que telebroso cotolo. But they're God over there. Mas ali está Deus. Now, yes, He hears me, Sim, Ele me ouve. but this tongue thing, Mas esse want negócio to de get línguas, intimate, you eu know? quero ficar íntima, because I want to sabe? know the secrets. Porque eu quero conhecer os So I set segredos. aside the hour a Então, day, eu determino uma And I hora come, por dia e eu venho. and I'm going to speak to Eu vou God. falar com Deus. Braça que telebrou socotarasa. Isso é torre que cheque telebraça corrida. Raça torre que chá telebrada doce. Raça palebrisa. God said, that's good. Oh, That's right, God? Deus, That's good. tá bom assim, Deus. But you see what I mean? Mas você está entendendo o que Now, eu if quero all you dizer? have going right now is praying in tongues, tudo- driving to work, Tudo que that's você, fine. tudo que você tem agora é orar em línguas enquanto vai para o trabalho, tá bem. But don't leave it there. Mas não fique só aí. On purpose now. De propósito. Because it'll bring birth to the vision Faça de quicker. propósito, porque isso vai fazer a visão ser gerada mais It rápido. enlarge your capacity. Isso vai alargar a sua capacidade. And it gives you secrets E vai te dar segredos and hidden e mysteries. mistérios Beyond your escondidos understanding. que estão além do seu entendimento. You're limited by your natural Você understanding. é limitado pelo seu entendimento natural. Now, Agora, we're kind of getting the cart before the horse. bom, nós estamos tipo que colocando os carros na frente do cavalo, dos bois. But I want to go to 1 Corinthians Mas eu quero ir para 1 Coríntios, because I find this a lot with people. porque eu descubro que isso acontece muito com as pessoas. They're praying in tongues, Elas estão orando em outras línguas, but they're not with their tongues mas não estão com as línguas delas. because their head is in it. A cabeça
delas está no Well, they meio. could be operating from here. Mas enquanto elas poderiam estar operando daqui, They're operating from here. estão operando daqui de baixo. But God wants you to operate from Mas here. Deus quer que você opere daqui de cima. So let's go to 1 Corinthians 14. Então vamos para 1 Coríntios Now, 14. I'm just going to read some different Eu translations vou ler algumas versões diferentes of 1 Corinthians 14:14. de 1 Coríntios 14, 14. For if I pray in an unknown tongue, Porque se eu orar em outras my línguas, spirit prayeth, but my understanding is unfruitful. meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Everybody say, good. Todo mundo diga, bom! Tired of your understanding. É bom você não saber o que não está entendendo. That was the King James. Essa foi a versão King James usada. And let me get the one that I really want to get. Deixa eu te dar uma outra versão que eu realmente gosto. It says, from the Barclay translation, Diz aqui da tradução Barclay. when I pray in an unknown tongue, Quando eu oro em outras it is línguas, my spirit which prays. o meu espírito que ora, My mind is producing nothing at all. minha mente não está produzindo nada, absolutamente nada. Everybody say, good, Todo mundo grita aí, que bom, good, que bom, good. que bom. Because you don't want your mind producing. Porque você não quer a sua mente You want your produzindo. spirit producing. Você quer o seu You espírito want the download produzindo. from heaven. Você quer os To downloads release dos now céus serem the liberados, secrets now, os the right segredos, words as now, palavras the right certas, place now, os lugares the right certos, time o now, tempo out of your certo, spirit, do not seu what your mind espírito, don't porque a know. sua mente não sabe. Now let's go to the book of Acts quickly. Agora vamos rapidinho para o livro de Atos. Then I'm going to be going back and forth between that and 1 Corinthians E eu 14. vou ficar indo e voltando entre 1 Coríntios 14 e Atos. We know that that initial infilling was in Acts chapter 2. Nós sabemos que o enchimento inicial foi em Atos no capítulo 2. You know the story there. Vocês conhecem a They história ali? spoke with tongues as the Spirit gave them utterance. Eles falaram em outras línguas como o Espírito lhes concedia que falasse. But something, the Lord pointed out something to me in Mas- Acts 4:31. O Senhor me mostrou algo em Atos 4:31. Acts 4:31. Atos 4:31. Thank you. Obrigado. You will. So Acts 4:31, you know the story here. Atos 4:31, você conhece a história aqui. And when they had prayed, E quando, tendo eles orado, the place in which they were assembled was shaken, o lugar em que estavam reunidos tremeu-se. and they were all filled with the Holy E Spirit. todos foram cheios do Espírito Santo. But guess what? They were just filled in Acts chapter 2, right? Mas sabe uma coisa? Eles não tinham acabado de ser cheios em Atos 2? But they got filled again Mas foram cheios de novo. because it was the norm for them to speak in tongues. Porque era algo normal para eles falarem And their outras línguas. capacity had enlarged. E a capacidade deles havia And they had room aumentado. for more. E eles tinham espaço para And as you mais. see, more miracles broke out. Então você pode More ver mais signs, milagres more acontecendo, wonders mais now for the maravilhas, capacity because they were sinais. praying out the mysteries Porque of eles God. estavam And the signs and wonders orando, came on the buscando os scene segredos de because they were Deus. praying Porque fiercely eles in estavam unknown orando com tongues. força em outras línguas. I'm going to open it up now. Vou abrir agora. You know, there were other places in the book of Acts Sabe, havia outros lugares no livro de Atos. where they prayed in tongues corporately. Onde eles oraram em outras línguas In one corporativamente. particular place, the Holy Ghost, two places, just fell on them. E em dois lugares em específico, o Espírito Santo simplesmente desceu sobre eles. Let's look at one in Acts chapter 8. Vamos olhar em Atos capítulo 8. Verse 15. Versículo 15. And they came down and prayed. E os quais, tendo descido, oraram. How do you think they were praying? Como é que você acha que eles estavam orando? That's what the Lord asked me. Foi isso que o Senhor me perguntou.
And they came down and prayed for them E eles oraram por eles that the Samaritans might receive the Holy Spirit. para que os samaritanos recebessem o For Espírito he had Santo. not yet fallen upon any of them, Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido. but they had only been baptized into the name of the Lord Jesus. Eles só tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Then the apostles laid their hands on them, Então os apóstolos impuseram as mãos sobre one by eles, one, por and they received the Holy Spirit. e eles receberam o Espírito Santo. You know, they said they had not yet been baptized in the Holy Ghost Você sabe, aqui diz que eles não tinham ainda sido batizados no Because- Espírito Santo, because it was expected. porque eles não tinham Since expectativa. it hit on the day of Pentecost, this was expected. Isso, desde o dia, perdão, eles tinham expectativa, porque desde o dia de Pentecostes havia uma expectativa. It was the norm, Era o normal, not the exception. não era a Because that exceção. was the door to the supernatural. Porque houve uma porta para o sobrenatural. And I'm telling you, pastors, you're in here tonight. E eu estou falando para We're gonna vocês, pray for you, pastores que estão aqui but this nessa is for noite, you. nós vamos orar por você, mas isso aqui é Because para você. Brother Copeland, Porque o irmão Copeland, let's see, I guess he would be my spiritual grandfather. eu acho que ele é Because- o meu avô espiritual. Because Pastor George and Tara are my spiritual parents. Porque a pastora Terry e o pastor George, que é o filho e o genro dele, são os meus pais I'll espirituais. just say Brother Copeland is my prophet. Então eu gosto de dizer que o irmão Copeland é o meu profeta. But he said this, Mas ele disse isso. you can pray in tongues long enough to find out anything. Você pode orar em outras línguas o suficiente para descobrir qualquer coisa. Now, I have a son, Agora, eu tenho uma amiga, he's 30 years old. um amigo, ele tem 30 anos de idade. Now, when he was little, he was raised up in God, Sabe, ele cresceu no Senhor so he knew not to lie to me. e ele sabia que não podia mentir para mim. Because I would know, Porque eu saberia. and anything of that nature, E qualquer coisa nesse he sentido, know I would pray in tongues, ele sabe que eu oro and em the Holy Ghost línguas would tell e me. o Espírito Santo me fala. And so he would say to his friends, Então ele dizia para os amigos dele, now don't lie to my mom, não minta para minha mãe não, because the Holy Ghost would tell her. porque o Espírito Santo avisa ela. And I pioneered a private Christian school E eu fui a pioneira de uma escola particular cristã, in Fort Worth, Texas there. lá no Texas, em Fort Worth. Eu And abri a escola. my students, E meus alunos, they knew not to lie to me. eles sabiam que não podiam mentir para mim. Because I would pray in the Holy Porque Ghost, eu orava em outras and línguas. he would tell me E ele me dizia if they did. se eles estavam mentindo. You can pray in tongues. Now, Você pode orar em línguas. that doesn't mean you pray in tongues to find out what you don't need to know. Isso não significa que você ora em línguas para descobrir o que você não precisa saber. I'm talking about that you need to Eu know. estou falando aquilo que você precisa saber. Don't go digging around trying to find out something and get over into witchcraft. Não vá começar com isso e acabar em feitiçaria querendo descobrir a coisa da vida dos outros. But God will tell you. Mas Deus vai te dizer. But you got to take some time, taking the time to pray in the Mas Spirit. você tem que tomar um tempo mesmo para orar no Espírito. You know, just like Brother Copeland say, if you have to get up early, Como o irmão Copeland disse, se você tiver que levantar mais cedo, even if you have to go back to bed, mesmo que você tenha que depois voltar para a cama, every day, todo dia, between 3 and 5, entre 3 e 5 I'm up. da manhã eu estou de pé. Now Now I tell God this, Agora eu falo isso para Deus. unless He asks me to do something else, He's very A kind. não ser que Ele me fala para fazer outra coisa e Ele é muito gentil. I said, now this first hour, Eu Lord, falo, Senhor, essa primeira hora I'm going to build myself up eu vou me edificar on my most holy faith. na minha santíssima fé. It's only for me to build myself up. Isso é só para eu me edificar. And then I said, after that, E eu falo, depois disso, we can do what we can do, a whatever gente you want to pode do. fazer o que o Senhor quiser e como o Senhor quiser. So after that hour lapse, Então, depois de uma hora, I pray in tongues now. eu oro em línguas agora. Whatever the Lord tell me, I'm praying in the Holy Para o Ghost. que for que o Senhor me disser, eu estou orando em outras And línguas. He give me English words. E Ele me dá as suas palavras. And sometimes He give me English words, I don't speak them out. E às vezes Ele me dá palavras em inglês e eu não falo I elas. hold it in my one part of my spirit. Eu seguro essas palavras em inglês Because I na don't want outra my parte do mind meu to get
get aqui, involved. porque eu não quero que a minha mente se envolva com aquilo. I want to keep it pure Holy Ghost. Eu quero manter aquilo puramente Espírito Santo. And the Lord will begin to show me. E o Senhor começa a me mostrar. But there are times He allow me to speak out English words. Mas às vezes o Senhor me permite falar as palavras em inglês. Now let's look at another place. Agora vamos olhar In the outro book of lugar Acts. no livro de Atos. Are you here? Vocês estão aqui? Let's look at Acts chapter 10. Vamos olhar em Atos capítulo 10. I'll just start at verse 38 because I like verse 38. Eu vou começar no 38, porque eu gosto do 38. How God anointed and consecrated Jesus of Nazareth Como Deus ungiu e consagrou a Jesus de Nazaré, with the Holy Spirit and with power. com o Espírito Santo e com poder, How He went about doing good, estou fazendo o bem, curing all who were harassed and oppressed by the power of the devil. curando a todos os oprimidos For God was pelo with him. diabo, porque Deus era com ele. Now skip to verse 44. Agora pula para o versículo 44. While Peter was preaching and, talking to him Sabe, here. Pedro estava conversando, falando com eles essas And palavras. verse 44 says, E versículo 44 diz, while Peter was still speaking these e words, dizendo Pedro ainda estas palavras, the Holy Spirit fell on them, caiu o Espírito Santo sobre todos eles. on all of them who were listening to the message. Todos os que ouviam a mensagem. See, the Holy Ghost fell on them. Sabe, o Espírito Santo caiu sobre eles. But verse 45 Mas versículo 45 is a shocking all. é um choque. Okay, listen. Olha só. And the believers from among the circumcised Jews E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, who came with Peter were surprised que vieram com Pedro, estavam and surpresos amazed e maravilhados. because the free gift of the Holy Spirit Porque o dom livre do Espírito had been Santo bestowed and poured out largely even on the Gentiles. tinha sido What derramado happened? abertamente também para os Ooh, gentios. this O que Holy Ghost was aconteceu? fierce. O It Espírito came out Santo and it foi fell on the poderoso Gentiles. e veio They were também not sobre the os ones that gentios. believed. E não era só sobre aqueles que criam. But there was such power Os released. fiéis, The mas foi supernatural was on the highest liberado order. que o So those that didn't even sobrenatural. have a covenant, they were saved. Okay, I mean, you have to slow they down. spoke in tongues. E mesmo aqueles que não eram judeus, eles falaram em outras línguas. Woo! Uhul. But isn't that something? Mas isso não é algo interessante? Even fell on, we can't put God in a box, right? Sabe, você pode colocar Deus dentro de uma caixa, não é He's verdade? supernatural for a reason. Ele é sobrenatural por Your uma mind don't razão. understand it when you're praying in tongues for a reason. Você pode não entender em línguas o que está orando por uma razão. So let's look at Acts 19. Então vamos olhar Atos 19. Remember, Lembre, they were praying in tongues eles estavam orando em outras línguas. all the time O tempo todo. because it was the norm Porque isso era o normal para and eles. not the exception. E não era uma exceção. Verse 1, Acts 19, very familiar scripture. Atos 19:1, versículo muito conhecido. While Paul was in Corinth, Enquanto Paulo estava em Corinto, Paul went through the upper inland districts and came down to Ephesus. Paulo passou por todas as regiões superiores e chegou a Éfeso. There he found some disciples. E achando ali alguns discípulos. And he asked them a question. E ele fez a eles uma pergunta. Did you receive the Holy Spirit when you believed? Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? And he asked them that because it was the norm. Ele perguntou isso para eles everybody porque to speak in tongues. era normal para todo mundo falar em outras línguas. And they said to him, E eles disseram para ele: no, we have not even heard that there was a Holy Ghost. não, nós nem ouvimos que haja algum Espírito Santo. And he asked, into what baptism then were you baptized? E ele perguntou: em que batismo sois batizados então? And they said, John's baptism. Ele disse: no batismo de João. And Paul said, John baptized with the baptism of repentance. Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento. One who has come after him, Mas aquele que veio após ele, that is in Jesus, isto é, em Jesus Cristo,
that is in trust that he is in Christ, the Messiah, Ele é o Messias, o que havia de vir. and being obedient to him. E sendo obediente a eles. On hearing this, they were baptized E ouvindo isso, foram Again, this batizados novamente, dessa vez, in the name of the Lord Jesus. em o nome do Senhor Jesus. And as Paul laid his hands upon them, Versículo 6, e impondo-lhes Paulo as mãos, the Holy Spirit came on them. veio sobre eles o Espírito Santo. They spoke with E tongues falavam em outras línguas. and prophesied. E They, profetizavam. boom, their prophetic Eles, anointing now. pum, a It's unção open up now. profética agora And abriu-se. you know Paul, E then he você stepped into a place of miracles sabe, Paulo, ele entrou em um lugar de milagres. because of this prophetic praying. Por This causa- room that was made by praying in tongues. Dessa oração profética, esse espaço no reino do Espírito que foi aberto. So I wanted to lay that foundation. Então, eu There's so queria much more. colocar esse fundamento, tem tanto mais para ser dito. I could walk you step by step through, but the Lord stopped me right there E eu poderia te levar passo a passo, mas o Senhor está me parando por because He aqui. wanted to connect the prerequisite to praying in tongues. Porque Ele quer conectar os pré-requisitos para falar em outras Opens up the línguas. prophetic. Que isso abre o reino profético. So now we're going to take all of that Então, agora nós vamos pegar tudo isso que and ouvimos put it over on praying for ministry e gifts. colocar isso para orar por dons ministeriais. Now that's like I said, I have many prayer assignments, Como eu disse, eu tenho muitas tarefas de oração. but one of my assignments Mas uma das minhas tarefas that has just laid down in my heart que está estabelecida dentro do meu coração is praying for ministry gifts, é orar por dons ministeriais. and particularly my pastors and the prophets. Em ministry. particular, os pastores e profetas. And the Lord said to me E o Senhor me disse, many years ago, há muitos anos atrás, I was called to watch over the prophetic. eu fui chamada para velar pela unção profética. I was called to perpetuate the prophetic Eu fui chamada para perpetuar a unção profética. through the distribution point of prayer. Fez do ponto de distribuição chamado oração. He said, you are to pray for my ministry gifts Ele disse, você precisa orar pelos meus dons because ministeriais. there are revelations Porque as revelações that they carry. que eles carregam, If they're not prayed for, se essas revelações não forem oradas, that revelation would never be dispersed to the body. essas revelações nunca serão dispersas para o corpo. And so, sitting Então- under Pastor Terry Copeland Pearson, Então, desde que, estando com a pastora Terry Copeland Pearson, I watched her pray for her father, eu observei a ela orar pelo seu pai, o irmão Copeland. Brother Copeland. O irmão Copeland. And we were at the convention E nós estávamos numa conferência back in the 90s. nos anos 90 And she would pray for him. e ela orava por ele. And one day she explained why, E um dia ela explicou o porquê. year after year, Ano após ano. she prayed for utterance for him. Ela orava por expressão vocal para ele. Because if you know like we know, Porque se você conhece ela como nós we used to come to conhecemos, those conventions a gente ia para as conferências and Brother Copeland would be preaching 3 hours. e o irmão Copeland pregava 3 horas direto. And we would be tired E a gente ficava cansada. and numb behind. E com o bumbum dormente. But then Pastor Terry E de novo, pastora Terry, got a revelation from ela God recebeu uma revelação de to start Deus. praying for utterance for De him. orar, começar a orar por expressão vocal para ele. And she told E him, ela disse para ele. and he said, yes, Terry, E ele disse, sim, Terry, that's right. isso está certo. Because he said, I can see where I need to go. Porque ele disse, eu vejo onde eu preciso ir, He said, but I can never get mas there. eu nunca consigo chegar lá. He said, so I thought if I just preach, E eu pensava, se eu só pregar, I would get there. eu chego lá. But that wasn't the answer. Mas isso não era a It was resposta. the praying for him for utterance. A oração por expressão vocal para ele que é So a I resposta. watched it in real time. Então eu via isso acontecer nos meus How olhos. she would pray for utterance for Como him. ela orava por expressão vocal No, para boy, ele. he would get there. Utterance Rapaz, came out. ele entrava lá e aquela expressão vocal vinha sobre The ele. revelation, A revelação, the expression, as the expressões, prophecies. as profecias, The word of the Lord. a palavra do Because Senhor, that utterance porque now essa took her expressão over into vocal prophetic. levava ele And it para o opened up the room profeta now e abria for the prophet espaço to speak. para o profeta falar. So
is how I started my journey. Isso começou a minha Because back jornada, then- porque até então I wasn't even a prayer leader in the church. eu não era nem líder de oração na igreja. I was trying to find my place. Eu estava tentando encontrar meu lugar. So watch this. Então olha isso. So I thought, Eu pensei, I believe it was the Holy Ghost, eu really. creio que foi realmente o Espírito Santo. I said, if she's going to pray that for Brother Eu Copeland, disse, se ela vai orar assim pelo irmão Copeland, I'm going to pray that for she and Pastor George. eu vou orar assim para ela e pastor George, que é o esposo. So I started praying for utterance for she and Pastor George. Então eu comecei a orar por expressão vocal para ela e para o And pastor George. next thing I know, E quando eu menos percebi, they came and asked me, eles vieram e me pediram: will you start a prayer group praying for pastors? você pode começar um grupo de oração para orar por pastores? And see, now looking E back, sabe, agora olhando para trás, I started praying, eu comecei a orar and then I kept e praying. eu continuei orando. Then next thing I know, I'm in her private prayer mentoring E group. quando eu percebi, eu já estava no grupo particular de oração dela. Oh, and then from E there, então, de lá, you know, everything I do, sabe not that you don't, tudo que eu faço, não que você não faça. people that know me know I'm passionate about what I do. Pessoas que me conhecem sabem, sou apaixonada pelo que faço. And I do it on purpose. E eu faço coisas de propósito. So I started the prayer group, Então eu comecei o grupo de praying for oração, Pastor George and Terry. orando pela pastora Terry e pastor George. And you know, sometimes you E go sabe, along às vezes você continua and you're faithful e você é fiel and you're e praying, você está orando, especially in the early days. especialmente no início dos dias. And I was wondering, were my prayers doing any E good? eu estava me perguntando se a minha oração estava servindo de alguma Because coisa. here's the thing about prayer. Porque aqui vem uma coisinha a respeito de oração. You have to be by faith. Você tem que fazer pela fé. Faith is the vehicle Fé é o veículo that you get in and stay in. em que você entra e fica lá dentro. Because you're not always going to see the answers Porque or know that your prayer is working. Você nunca vai ter ver as respostas ou saber se a sua oração está funcionando. Because prayer is such an intangible. Porque a oração é uma coisa tão intangível. So then, Então, we had some problems. This was back in the 90s. isso foi nos anos 90, bem We had atrás. some logistical problems. Nós tivemos uns problemas logísticos. So they needed the room that I was praying Então, in with my group. Eles precisavam, então, da sala que eu estava usando para orar com o meu grupo de oração. So I kept trying. E eu continuei tentando. We met in the parking lot in the car. Nós nos encontrávamos no estacionamento dentro de um carro That para was orar. okay. I didn't mind that. Estava tudo bem, eu não me importava com isso. But it was August in Texas. Mas era no Texas, né? And that means hot. Isso significa bem quente. So I decided to shut the group down. Então eu decidi acabar com o grupo. So that until they found me a place to pray. Até eles me encontrarem uma sala na igreja onde eu podia orar com o grupo. But Pastor Terry didn't know about this. E pastora Terry não sabia a respeito disso. Now watch this key. Agora observe essa chave. So I wasn't over prayer. Like I said, I was just beginning. Então eu não era líder nenhuma de oração, eu só estava começando. There was another woman over prayer at the Tinha time. uma outra mulher responsável pela oração na época. And I was shocked because I didn't know Pastor Terry that well back then. E eu fiquei chocada porque eu não conhecia a pastora Terry tão bem naquela época. And she asked the lady, E ela perguntou àquela mulher: is Iva still praying? a Aiva está orando ainda? She said, I don't feel her. I don't sense that she's praying. Ela disse: eu não sinto a Aiva orando, eu não percebo ela no meu espírito orando. And so the prayer coordinator at the time Então a coordenadora de oração na época, said, well, Pastor Terry, ela disse: bem, pastora Terry, they had to get her room when she was praying in. eles pediram a sala onde ela estava orando. She said, oh, no, I need her praying Ela because I disse: tell ah, a não, difference. eu preciso que ela ore porque eu sinto a diferença. So, you know, I never did have a problem with a room since Então, then. eu não tive problema nenhum com uma sala desde então. But do you see? Mas você vê, Never had a problem with a room. nunca mais tive problema de chamar So sala para those orar. of you that are prayer leaders, Então, listen to me. vocês que são líderes de oração, me ouçam. Don't get so caught up on yourself. Não fique tão envolvido consigo Because mesmo. like I talked about the anointing this morning, it'll work out. Porque como eu falei, a It'll unção work out for hoje de manhã, como eu falei hoje, a unção vai operar em você. But you got men and women of God in your Mas congregation você tem homens e mulheres de Deus na sua that congregação need you praying for que them. precisa de você orando por That eles. need you getting up in the Que morning precisa de você levantando de manhã
needs your own call que to God. precisa de você com a Needs you to get up and chamada walk the floor com for him in the middle Deus. of the Você night. precisa no meio da noite acordar e Because that orar. man of God Porque got your aquele word. homem de Deus tem que He ter got uma your palavra. answer. Ele tem a sua So you need to resposta. get up and go, Então você tem que levantar e fazer braca, Father, I lift up my pastor before you eu now. levanto meu pastor Rika diante do popo Senhor. rakataka. Bracatara I'm massa gonna que pray some telebraça. mysteries Eu for vou my orar pastor. por mistérios sobre o meu pastor. Rika popo rakataka. Give him utterance, Lord, Dê a eles in the Holy expressão Ghost vocal now. no Espírito Santo. Let the spirit of seeing and Que o knowing rest Espírito upon do them in the ver e name of saber Jesus. descanse sobre eles em nome de Jesus. Give them insight, Lord. Dê a eles Give them revelação. understanding now. Dê a eles Give them, make them entendimento. pregnant Dê with a eles vision. que eles ficam And give them birth, grávidos Father. de If it's the visão. season of E birth, dê give them a birth eles to the vision. visão. E dê à luz a visão. And you begin E você começa to pray for them. a orar por And you eles. pray in the Holy E Ghost. você ora no Espírito And the Santo. prophetic opens up. E o profético se abre. And Paul said it E Paulo disse in Ephesians 6, em Efésios 6, 18. 18. Let me just read it to you. Deixa eu ler para I don't want to vocês. misquote the Eu word. não quero citar a palavra de forma errada. But is this helping you? Mas isso está te ajudando? Because it's setting these pastors up. Porque isso está setting estabelecendo you os up for pastores. success. Eu estou te colocando para ser bem You're sucedido. going to go back to your congregation Vocês vão voltar para suas congregações, and suas teach them how to igrejas. pray for utterance. Ensiná-los como orar. Because I can tell you, Paul asked for utterance more than he did anything else. Porque eu posso te dizer, Paulo pedia por expressão vocal mais do que qualquer outra coisa. Because he knew how it was to be without utterance. Porque ele sabia o que era ficar sem expressão vocal. But over there in Macedonia, Mas lá na Macedônia, he came upon a little prayer group down by the river. ele chegou num grupinho de oração perto do rio. It was led by a woman named Lydia. Ele foi guiado até uma mulher chamada Lídia. And he went up there, E ele chegou até and lá. the Bible said where they're supposed to be prayer, E a Bíblia diz que aquele grupo era de oração. and the Lord opened up Lydia's heart E o Senhor abriu o coração de Lídia and opened up Paul's ministry. para o ministério de Paulo. I believe Eu creio from that prayer time with Lydia's que group, daquele grupo de oração de Lídia, Paul got the revelation of how important utterance was. Paulo recebeu a revelação de quão a expressão vocal é importante. Because after that encounter with Lydia down by the Porque river, depois daquele encontro com Lídia no rio, perto in do the other, rio, later on that chapter, in the other chapter mais says, tarde naquele capítulo he e também went no and outro, preached ele chegou, foi e 3 pregou hours every day for 2 years. 3 horas por dia, todos os dias, por Now, I don't even ano. know if I can preach 3 hours 2 days in a row right now. Eu não sei se eu consigo pregar 3 horas 2 vezes agora. Think about it. Pensa sobre That isso. utterance opened up this prophetic Aquela place. expressão vocal abriu o And Paul lugar was able to profético. go in that synagogue E and Paulo Rusha foi Rabakata. capaz de ir para aquela sinagoga e vrusha carabaçadala. So every time Então toda vez I would go to that pre-service prayer at the convention, que eu ia para essas escrituras bem aqui. Sim. Vraseketolo brasatelero. Vrasheketele brosokorakasata. Brandila. Saketele brosata. Assim. Zepekeya. Setela. Verse 18 of Ephesians 6. Efésios 6, versículo 18. I like that. Eu gosto Because disso. that's a sign what God is about to do. Porque esse é um sinal que Deus está Ah. para fazer hoje. Pray at all times. Orando em Wait, todo no. tempo. Pray only when you feel like it. Oh, peraí. Orando só quando você tem vontade. Pray maybe twice a week. Orando tipo 2 vezes por semana. Pray at all times. Orando em todo tempo. And on every occasion, Em toda ocasião. in every season, Em toda estação. in the Spirit, No Espírito. with all manner of prayer. Com todo tipo de oração. Now, praying in the Spirit here, not just praying in tongues, Agora, orar no Espírito aqui não é só orar em outras línguas. but praying in tongues is the quickest way to get in the Spirit. Mas orar em línguas é o caminho mais rápido para te fazer entrar no Espírito.
Without, I can tell you this. Eu posso te dizer isso. You don't pray all manner of prayer, but through the door of praying in tongues. Você pode orar todo tipo de oração sem orar em línguas. To that end, keep alert and watch with strong purpose and perseverance. E vigiando nisso com toda perseverança. Interceding in behalf of all the saints. E súplica por todos os santos. And Paul said, and pray also for me. E Paulo disse, orem também por mim. That freedom of utterance Para que me seja dada may be given me, no abrir da minha boca that I may open my mouth to proclaim boldly a expressão vocal e que com ousadia the mystery of the gospel. eu faça conhecido o mistério do Evangelho. Now you know that could mean Paul was timid, Isso não Remember significa que Paulo era tímido, você lembra dele. but watch this next scripture. Mas olha só o próximo versículo. For which I am an ambassador in couple and chain, Pelo que sou embaixador em cadeias, pray that I may declare it boldly ore para que eu declare and ousadamente courageously e corajosamente as I ought to do. como devo falar. Now boldly is mentioned twice there. Agora, ousadamente é mencionado aqui 2 vezes. The first boldness is to speak it, with gusto, with boldness. A primeira ousadamente aqui que ele fala é de falar com ousadia, But that sem next temor. boldly means, Mas a próxima palavra, ousadamente, Paul said, I got a reservoir. significa, Paulo disse, I eu got tenho a reservoir of reserva. revelation. Eu tenho uma reserva de That at revelação. the proper time, E no tempo I need to específico, speak it. eu preciso falar So dessa therefore, I need you revelação. praying for utterance Então, for eu me. preciso que você ore So por when I step expressão over in the para spirit mim, now, para que quando eu it'll entrar come no up like Espírito, a mighty essa rushing wind. revelação venha Like como um rivers vento out of my belly. impetuoso, como I will rio have a saindo prophetic now, do meu and I can disperse it to interior, you. e eu posso dispersar tudo isso para vocês. So there are reservoirs in you pastors tonight. Então, pastores, tem reservas dentro de vocês There are hoje à noite. mysteries. Existem mistérios aí There are dentro. secrets Existem segredos that's going to be unlocked tonight. que vão ser descortinados nesta noite. Okay, where do I go from here? Ok, para onde eu vou daqui? You know, Sabe, this year esse ano is a year of vision. é um ano de visão. And you know, we talked about on Thursday night E sabe, na quinta noite nós falamos how we stepped into a prophetic season. de como nós entramos numa estação profética. Every prophetic season E toda estação profética come with new vision, vem com nova visão. come with birthing a vision. Vem com gerar e dar à luz a visão. Amen. Amém. So let's go to Habakkuk. Então vamos para Or some people say Abacuque. Habakkuk. Abacuque. Apple cookie, have a cookie. Abacuque. Tenha um cookie. This is another one of scripture that I watched Pastor Terry with, Essa é uma outra passagem das escrituras que eu observo a pastora Terry and I go meditate it mencionar e eu vou e medito nisso and pray it like she said. e oro como ela diz. But when I was looking in it today, Quando eu estava olhando para isso aqui hoje, the Lord showed me something o that I Sen- hadn't seen o before. Senhor me mostrou algo que eu não tinha visto antes. So I'll start at verse 1. Então eu vou começar no versículo 1, Oh, I know I have been rash to talk out plainly this way to God. chapter 2. I'm sorry, chapter 2. Ok, Abacuque 2, Verse 1. versículo 1. I know I have been rash to talk out plainly this way to God. Eu sei, essa é a versão ampliada, eu sei que tenho sido rápido para falar com Deus. I will in my thinking stand upon my post of observation E sobre a minha guarda eu ficarei, me posicionarei. and station myself on the tower E me posicionarei sobre a guarda. and will watch to see what he will say within me E vigiarei para aquilo que ele vai dizer dentro de mim. and what answer I will make as his mouthpiece. E qual a resposta que eu darei como a sua boca.
In other words, you're over in the spirit now. Em outras palavras, você Because you've já been está praying no in the Holy Espírito, Ghost. porque você tem orado And the Lord no has stationed and Espírito positioned you Santo, e now o Senhor te posicionou on your assignment of praying for the ministry gifts. na sua tarefa de orar por dons And now you're over ministeriais. in the spirit E now. agora você está no And the Espírito. prophetic place has E opened up. aquele lugar profético no reino do Espírito se abriu. And the Lord moved you over to E o prophetic Senhor plan. te leva então para um plano Anytime in the profético. scripture, Qualquer momento nas when the Escrituras, Lord talk about you being a mouthpiece or a voice, quando o Senhor fala de você ser a boca dele ou então a voz dele, especially in the context of prayer, especialmente em contexto da oração, he's talking about prophetic prayer. ele está falando sobre oração profética. Because you're going to be a mouthpiece and declare for Porque God. você vai ser uma boca de Deus e vai declarar por Deus. On behalf of the ministry gifts, Por parte de outros dons it may ministeriais, be on behalf on a city, pode ser que por parte ou em favor Maybe I have de on a uma nation. cidade ou a favor de uma nação. but God's going to give you words to Mas declare and decree Deus vai te dar palavras para você decretar e to declarar. open up the place Para abrir o lugar. for the man and woman of God like yourself to speak. Para o homem To de Deus, prophesy. como vocês falarem, proclaim. profetizar e proclamar. Now let's keep reading. Agora vamos continuar lendo. And the Lord, you know, this is a favorite verse 2. Sabe, esse é o meu versículo favorito, versículo 2. And I think I want to read it from King James. E eu acho que eu quero ler da versão phone. King James. Meu telefone, por favor. Thank you. Obrigada. And the Lord answered me and said, E o Senhor me respondeu e disse: write the vision escreve a visão, and make it plain upon tables torna bem legível that he sobre may run tábuas, that readeth it. para que possa ler o que passa correndo. For the vision is yet for an appointed time. Porque a visão é ainda para um tempo determinado. And we have stepped into the season of the appointed E time. eu estou te dizendo, já entramos na estação do tempo And this determinado. season is that time. E esta estação é esse tempo determinado. This is the appointed time. Esse é o tempo determinado, eu estou te dizendo. This is the very designated moment. Esse é o momento designado por Deus. He said, for the vision is yet for the appointed time, but at the end it shall speak. Ele diz, porque a visão é ainda para o tempo determinado e até o fim And falará. not lie, though it tarry, wait for it. E não mentirá, se tardar, espera-o. Because it will surely come and will not tarry. Porque certamente virá e não tardará. Now, write the vision. Agora, escrever a visão, The word vision means prophesy. a One of the palavra meanings. visão significa profetizar. Yeah, you can write it down, but the Lord said prophesy the Sim, vision. você pode escrever, mas o Senhor disse, profetize a visão. Your pastors in here, Pastores aqui, you traveling ministers, vocês que são ministros you're going to itinerantes, prophesy the vision in vocês 2020. vão profetizar a visão it's em gonna come to 2020 e pass. vai acontecer. You're going to have utterance now. Vocês vão ter speak the expressão vision. vocal para falarem a And the visão. people that hear it now, E as It's pessoas gonna run vão with ouvir, you. vai correr com it's gonna você. come to pass. E vai It's gonna come to acontecer. pass. Vai It's gonna come acontecer. to pass. Vai At acontecer. last, at last. Vai Because there's acontecer no more finalmente, delays. porque não vai haver mais demora. now as you prophesy the vision, Agora você profetiza a visão. it's going to get in the belly. Isso vai entrar Of your na congregation. sua entranha, na entranha da sua congregação. They're going to help give birth to you. E eles vão ajudar a dar luz There's a going to be isso. signs and wonders Vai and haver miracles. sinais, milagres e maravilhas. There's going to be supernatural wealth Vai transfer. haver transferência congregation. de riqueza sobrenatural na sua igreja. There's going to be souls that come into the Vai kingdom. haver almas que entrarão para o Because reino. of prophesying the vision Porque vocês estão profetizando to a it. visão, falando com ela, with your mouth. falando pela And guess sua what? boca. You got your prayers E now. sabe uma coisa? Você They're tem following like os you seus on the hills. intercessores, eles Just estão like lá in the book of te Judges, seguindo. Assim like como they no livro did de with Juízes, Deborah, como in that eles estavam em prophetic Débora, anointing. quando aquelas And the leaders são took the lead, proféticas, and they began to e pray, eles começaram a they began to orar, get e outpouring, começaram a and signs and assumir, wonders. e sinais e maravilhas acontecendo. Ah. Ha, 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 ha. Now he says, Agora ele diz, okay, wait a minute. peraí, só um momento. How do I get in? Como é que eu entro aqui? Ok.
For the vision Porque a visão is yet for an appointed time. é ainda para o tempo determinado. But at the end it shall speak. E até o fim falará. This word speak Essa palavra falar means blow with a breath. significa dar um fôlego, To utter para dar expressão vocal, or to kindle the fire. ou então abanar a chama. I'm telling you, Pastor, Eu estou falando para I'm telling you, vocês, leaders, pastores, líderes. the Lord is going to kindle the O fire in Senhor you vai tonight. começar a He's going to abanar fan a the flame now. chama, With a abanar a prophetic chama fan now. com Oh, with the vento prophetic wind. profético, He's com going to fan the vento flame now. profético. A Ele vision. vai And you're going to abanar give o fogo birth. em Vision você. you've been waiting on for Visões 20 serão years. nascidas. Coisas que você esperavam por 20 anos. One more scripture. Mais um só versículo. We're going to pray for you. E vamos orar por vocês. And I'm telling you, E eu estou te dizendo, you're going to have testimonies vocês vão ter testemunhos of the vision. da visão, How the vision. da visão. Harokira brakeshara Brasse que bobohota. telebracaça toda. Zera rakara maraka Rashi que parakataya. telebrande levrosa Horra labraça. baraka papohosha Mandri cito lovruche que Horra kashakara telebraça. babohorra Mandre babahata. kilo lovruche telebraça que do lovra. Masoroki, masoroki, Mastokida. masoroki, masoroki. Mastokita tamasa. Ezekiel. Ezequiel. Ezekiel, yeah. Ezekiel chapter 12. Ezequiel 12. Probably a familiar scripture to you. Provavelmente é um versículo conhecido para você. Verse 21. Versículo 21. And the word of the Lord came to me saying, E veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Son of man, what is this proverb Filho do homem, que ditado é este? that you have in the land of Israel, Que saying, tendes na terra de Israel dizendo: the days drag on and every vision comes to nothing and is not fulfilled. Prolongam-se os dias e o tempo passa e toda visão perece. Those days are over. Esses dias acabaram. Watch this. Olha isso. Tell them therefore, Digam a eles, thus portanto, says the Lord God, assim diz o Senhor I will Deus: put an end to this proverb. farei Bless God. cessar esse ditado, louvado seja devil Deus. is a liar. O diabo é No more mentiroso. delay. Não vai No haver more mais dragging out. demora. The Lord has Não put an vai end to the prolongar. delays. O Senhor já acabou put com a an end to the demora. prolonging. Ele vai responder com Because of the adoração. supernatural supply. Por causa do primeiro 2020 will be a sobrenatural. day, a 2020 manifestation, será uma suddenly, manifestação immediately, dos sobrenaturais, and now, dos because of the imediatamente. declarations coming Por up out of causa the body of dessa Christ. declaração vindo sobre o corpo de Cristo. Versículo 24. For there shall be no more of any false, empty, and fruitless vision. Porque não haverá mais nenhuma visão vã e falsa. Verse 25. Versículo 25. For I am the Lord. Porque eu sou o Senhor. I am Jehovah. Eu sou Jeová. I am El Shaddai. Eu sou El Shaddai. And you will not be E denied você não será because of negado. El Shaddai. Porque El Shaddai. He said, I will speak, Ele disse: Eu falarei. and the word that I shall speak, E a palavra que eu Shall be falar performed. se cumprirá. but he's going to speak the word through Ele you. vai falar a palavra através de Through você. you. Através de você. He will speak that word and he'll Ele perform it. vai falar essa palavra através de você e ela vai se cumprir. And I prophesy the prophetic word here. E eu profetizo essa palavra profética aqui para você. It shall be performed. Vai se cumprir. It shall come to pass. Vai acontecer. It shall be no more delay. Não será mais No more retardada. prolonged. Não será mais For in your prolongada. days, Porque em vossos dias I will speak the word falarei a and will palavra, perform it. cumprirei. There's coming a performance now. Está vindo uma There's coming a vision performance, coming to pass. uma visão But que not está only a vision coming to acontecendo, pass, não só the visões Lord is imparting acontecendo, new visions o to Senhor pastors está now. dando novas visões para pastores agora. Now, Brother Copeland Agora o irmão Copeland has already gotten the word for 2021. já recebeu uma palavra de Deus para esse ano, The 2020. Lord told him O Senhor disse para ele that 2021 que 2021 will
will be the year of the local church. Será o ano da igreja local. So the Lord O is ano que setting you vem. up for success Então o tonight. Senhor está te reposicionando para Because o there's going to be some sucesso. shakra brakata. Porque vai haver There's alguns gonna be some braça breaking of que vision. telebrosota lá There's gonna be some braça. conception Vai of haver vision tonight. as visões de Deus serão nascidas So em your local você. church going to explode Então in a sua 2021. igreja local vai explodir em 2021. Vision. Visão. Yeah. Yeah. Sim, Stand visão. up. Yeah. Fique de pé, fique de Glória. pé. Glória. Let's just pray in tongues a few minutes, then we'll pray for people. Vamos orar em línguas por algum tempo. Depois nós oramos pelas pessoas. Rachequetele barasa cotolo. Maseketele baraka sotolo. Masepore vishetara. Maragadada barasa torobo ragasa. Yetatoro bora bara 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 bara. Ha 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 ha. Shereketele broso korakasa. Maseketele boro. Yeah. Go ahead and laugh at the Vai em devil. frente e ria do diabo. Ria do diabo. Ria do diabo. Braça que te leboroko sokota la barasa kata la brakasa. Braça que te leboroko sokota la brakasa ta la brakasa.